Minha amiga e meu amigo, quando a gente fala que Lula é a personificação do mal, o mensageiro do caos, aí alguém vai falar bem assim, é opositor, é bolsonarista. Não, não. A questão é que a gente lê um pouquinho, estuda um pouquinho, e a gente consegue enxergar um pouquinho além do nariz. Infelizmente, tem muitos brasileiros que foram vítimas de um processo de idiotização que são incapazes de ver o quanto esse cara é mau, o quanto ele representa de atraso para o Brasil. Ó, vamos lá. O Rio Grande do Sul, como todos sabemos, passou por duas catástrofes. No espaço de 6 meses, passou por duas catástrofes climáticas. A pior delas foi o que ocorreu mês passado, todo mundo acompanhou, todo mundo viu. O desastre que foi. As pessoas perderam vidas, perderam seus patrimônios, a estrutura do Estado quase que completa, 62% dos municípios, de todos os municípios, foram 60% do Estado, foi todo devastado, ponte, estrada, fábrica, escola, enfim, o dano todo mundo conhece. O Estado do Rio Grande do Sul é um estado onde a população é extremamente trabalhadora e trabalha muito. E manda bilhões e bilhões para Brasília, em forma de arrecadação. Isso todo mundo sabe. É um dos estados que mais contribui com Brasília e com o Brasil no tocante a envio de arrecadação. Rio Grande do Sul sofreu o que sofreu, está vivendo uma situação desesperadora. Tem municípios que foi riscado do mapa. Ainda existe em torno de 600 mil pessoas vivendo em abrigos ou em casas de amigos, de favor. O Rio Grande do Sul não vai se recuperar em um curto espaço de tempo, vai demandar muito tempo para recuperar. E o Rio Grande do Sul, como todos os estados da federação, tem dívidas a pagar junto ao governo federal. O que o governo fez? Deu 3 meses, melhor dizendo, um espaço de 3 anos, para o Rio Grande do Sul começar a pagar essa dívida. Não vai ter como, não tem como. Ainda que fosse um espaço maior, não teria como. Existe um movimento de parlamentares que estão solicitando a anistia da dívida do Rio Grande do Sul com o governo federal. Porque se não fizer isso, o Rio Grande do Sul não vai sair da situação em que se encontra em tempo hábil. Aí que vem a questão do quanto Lula é perverso, malvado e é o mensageiro do caos. O governo do Lula entrou com um pedido junto ao Supremo Tribunal Federal para não permitir que o Rio Grande do Sul tenha sua dívida anistiada. Ou seja, querendo que o estado do Rio Grande do Sul e a população gaúcha, rio-grandense, se lasquem. E ele, Lula, quando poderia dar uma parcela de contribuição para os produtores de arroz daquele estado, tendo em vista que aquele estado é um dos principais produtores de arroz do Brasil, você sabe o que o Lula fez? O governo Lula, ao invés de comprar arroz da população, dos produtores do Rio Grande do Sul, tentou comprar da Ásia. Arroz de má qualidade, ou seja, ele queria ferrar os produtores do Rio Grande do Sul, o pessoal que compõe o agro. Mas aí, minha amiga e meu amigo, esse mesmo governo Lula, que pede ao Supremo Tribunal Federal para não anistiar as dívidas do Rio Grande do Sul, é o Lula
que anistiou dívida bilionária de um país africano, Moçambique. Esse mesmo Lula que vira as costas para a população do Rio Grande do Sul, que hoje padece, sofre e precisa da nossa mão amiga, é o mesmo Lula que ignorou a dívida de Cuba, Venezuela, Nicarágua, Panamá. Não cobra. Está deixando para lá há anos. Esse mesmo Lula que vira as costas para a população do Rio Grande do Sul é o mesmo Lula que articula junto ao Supremo Tribunal Federal, em especial ministro Dias Toffoli, que já foi advogado do PT e de José Dirceu, articula e aprova a anistia de dívidas bilionárias de empresas envolvidas em atos de corrupção. Odebrecht teve 12 bilhões de reais de multa cancelado, anulado. Então, você vem me dizer que esse governo é o governo que se preocupa com o Brasil? Que esse camarada é o pai dos pobres? Preste atenção, meu irmão. Preste atenção. Lula quer todo mundo na miséria, porque o comunismo é assim. Quanto mais pobreza se encontra a população, mais dependente das migalhas do Estado ficará. Foi o próprio Lula quem disse que a população, quando avança 1 milímetro no conhecimento, passa a ganhar um pouquinho mais, não quer saber mais do PT. Assim sendo, você acha que ele vai querer que você se emancipe? Que a sua vida melhore? Não vai. Não vai. Em 1 ano e 6 meses de governo, Lula falou que ia diminuir a fome e acabar com a pobreza. Você sabe qual foi a única pessoa que Lula tirou da pobreza nesse 1 ano e meio de governo? Janja, a primeira-dama. Ela foi a única pessoa que Lula tirou da pobreza. O resto, ele afundou ainda mais. Não pense que esse cara é o pai dos pobres. Não, não é. Ele é o pai da pobreza. E está cada vez fazendo mais, aumentando o nível de pobres pelo Brasil afora. Em cada pobre, quanto mais a pobreza, quanto maior a miséria, ele vê ali, não um cidadão que padece e sofre, mas um voto que ele vai captar para se eternizar no poder. Abra o olho, porque nem tudo que reluz é ouro.